Fala pessoal, beleza? Mais um conteúdo pro dia a dia. Pente corrido na lateral bem baixinho e tesoura no topo. Então, nesse vídeo a gente vai trabalhar bem esse conceito do pente corrido nas laterais, principalmente quando o cliente não gosta de cortar o cabelo na máquina, né? Então, não tem outra opção a não ser utilizar o pente corrido, porque se você for cortar ali com os dedos ali na lateral, não vai ficar tão rente esse cabelo, beleza? E ali a gente vai fazer um pente corrido ali da altura da máquina 2 por aí, mais ou menos. Então, você talvez esteja perguntando por que não passar a máquina. O cliente pediu, né? Se o cliente pede, irmão, não tem outra opção a não ser fazer aquilo que o cliente está pedindo, porque afinal de contas ele que é o nosso patrão, beleza? Então, como você faz um pente corrido tão baixo, você vai colar bem esse pente na lateral. Eu estou fazendo com cabelo seco, principalmente, especialmente nesse cabelo aí, porque esse cabelo está bem curtinho, ele não está tão grande. E neste caso, utilizar ali, e como o cabelo dele também arrepia um pouco na lateral, fica um pouco oriçado, eu gosto de cortar, nesse caso aí, o pente corrido com o cabelo seco. Então, como a gente vai fazer esse pente corrido? A gente vai colar bem esse pente na base do cabelo. Por que isso? Porque o pente vai dizer a nossa altura ali. Então, na parte de baixo, pode fazer ele por elevação. Olha, graduando o pente, empinando ele, né? Do jeito que você cola o pente e você vai dando um ângulo nele, que você vai conseguir fazer o seu pente corrido de forma perfeita. Como eu já tenho o hábito de fazer ele controlando ele, né? Eu colo o pente, vou controlando e subindo. À medida que eu vou subindo ali mais ou menos no meio da cabeça, eu já vou soltando esse cabelo. Então eu vou graduando ele de forma que ele vem reto para cima, tá vendo? Então, abrindo e fechando a tesoura, um macetinho para você fazer isso aí. Tá vendo a velocidade do pente? Mínima possível. E a velocidade da tesoura? Máxima possível. Então, um com a velocidade máxima e o outro com a velocidade mínima. Você vai alcançar esse resultado aí, tá vendo? Parece que foi passado uma máquina. Você não vê marca de tesoura. E isso que é o legal desse pente corrido. Principalmente se você corta ele com o cabelo seco. Como é que eu vou cortar, né, dessa altura, uma altura bem baixa, com pente corrido? Vai ficar um monte de marca de tesoura. Dessa forma você consegue cortar. Beleza? Então você colou o pente ali, ó, e vai levantando ele, vai dando uma graduação no cabelo. É dessa forma. Esse pente aí, ele favorece bastante nesse sentido. Você que está ouvindo e tem interesse, no aplicativo da Magalu, eu encontrei esse pente lá. Como é que eu pesquisei? Eu pesquisei pente para barbeiro. Demorei a achar ele, porque é um pente que eu já uso ele há muito tempo, alguns anos na verdade, mas cerca de uns 5, 6 anos. Eu sempre compro dele. E dessa última vez foi bem difícil até de encontrar, por isso até comprei uma quantidade maiorzinha e deixei ele lá guardado lá. Beleza? Todos nós da nossa barbearia utilizam ele, porque ele tanto serve para você fazer o pente corrido, como também para você cortar em cima no topo, que funciona super bem. Beleza? Mas não estou aqui a fazer propaganda com pente, afinal de contas eu não vendo esse pente, tá? Só estou falando bem dele, eu não sei a marca dele, não tem marca na verdade. É um pente bem simples. A descrição lá tá pente de borracha, só isso, mais nada. Beleza? Então voltando para a aula que interessa, tá vendo ali, ó, atrás da orelha, talvez seja a dúvida de muitos alunos. Olha só como eu manuseio atrás da orelha, ó. Eu seguro a orelha, encaixo o pente e faço o pente corrido. Isso vai preservar que eu não corte o meu cliente, que é muito importante não cortar a orelha do cliente, pelo amor de Deus, beleza? Olha só, o nosso pezinho bem baixinho, olha só como é que eu colo o pente e vou trazendo, ó,
colei o pente e venho fazendo o pente corrido. Mais uma razão de você fazer, nesse caso, com o cabelo seco. Você tem uma visibilidade desse cabelo, da onde está um pouco mais arrepiado. Então, eu acho que facilita bastante, tá? Nesse cabelo. Não é todos os cabelos, mas eu gosto de, sempre que pode, eu utilizar o cabelo seco, porque me dá um conforto maior, eu acho, a minha opinião, beleza? Mas não tem problema nenhum fazer o cabelo molhado, desde que você faça e fica bem feito. O bom do cabelo seco, principalmente quando o cabelo dele está organizadinho dessa forma aí, é que você consegue já ir dando os últimos acabamentos, deixando pronto. Lembra que eu falo com vocês que o legal para você conseguir cortar um cabelo mais rápido, otimizar o seu tempo, que é muito importante na barbearia, não se gastar tempos muito grandes. No ideal é entre 30 e 40 minutos no máximo, né, para fazer um corte de cabelo. Como fazer isso, né? Como você diminuir o seu tempo? Uma dica que eu dou bastante e que funciona muito bem é a seguinte: você, aonde passar, você já ir finalizando. Então, se você cortou ali o pente corrido, tenta deixar ele o máximo corretamente possível. E aí agora, olha, eu terminei, eu fiz o pente corrido em volta todinho. Agora eu venho com a tesoura de ponta, que é uma tesoura, e faço aquele acabamentinho em volta do cabelo todinho, que eu já adiantei o processo para a gente partir pro topo. Mas você tá entendendo como funciona? Você vai deixando pronto, que aí você não volta atrás, você não tem que refazer serviço. E o que mais faz você demorar em corte de cabelo, pode acreditar que eu estou te falando, é não criar processo. Cria processo, né? Ou seja, imagina que você está fazendo uma casa. Você vai primeiro criar o seu projeto, depois executar ele. Começa pela fundação e vai executando até o acabamento. Assim é o corte de cabelo. Eu comecei ali pela fundação, ou seja, pela base. Fiz o pezinho. Esse é o primeiro processo. Agora eu fiz ali uma mecha guia no centro da cabeça ali, pra gente ter uma mecha guia ali, ó. Ah, mas ela vai me atrapalhar, tô atrasando, vou fazer mecha guia nada. Cara, você vai ter muito mais facilidade para você tendo uma linha de corte para você seguir. Acredito no que eu tô falando, eu trabalhei anos sem fazer essa linha de corte. E hoje eu aconselho, não muito, não pouco, mas muito, muito usar sempre uma linha de corte, seja uma mecha guia dividida certinha, seja essa, né, utilizando tipo um moicano ali, você junta o cabelo todo pro meio e faz, né? Isso vai, acredite se quiser, não vai te atrapalhar, pelo contrário, vai te ajudar a diminuir o seu tempo no corte de cabelo, beleza? Espero que tenha entendido. E outra coisa aqui, se você não é inscrito no canal, gosta do conteúdo, cara, se inscreve no canal. Todos os dias estou postando conteúdo aqui, conteúdo insano, conteúdo bem didático, conteúdo de um verdadeiro curso, pode ter certeza. Fiz vários cursos online e infelizmente muitos deixaram a desejar, mas também fiz vários cursos muito bons, então entenda bem, não estou falando mal de todos dos barbeiros, não. Eu estou te falando que existe uns que deixam a desejar e existe outros que, né, te surpreende. Inclusive fiz alguns que me surpreenderam. Por que eu fiz esses cursos? Cara, eu sempre busco mais e mais e mais conhecimento. Por mais que eu tenha esse tempo todo de barbeiro, mas, né, 25 anos de barbeiro, e já tem assim o meu jeito de trabalhar, aquela forma toda padrão, e graças a Deus a agenda já cheia, mas eu sempre busco me motivar a aprender para tentar fazer corte diferente, para tentar ter mais conteúdo, principalmente para mim poder ensinar. Então, um dos conselhos que eu te dou é o seguinte: busque o tempo todo conhecimento. Ah, mas eu já sou bom, ah, mas eu tenho isso, eu já tô aquilo, mas eu já sei, mas eu já tenho uma clientela formada.
Cara, busque conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Põe isso na sua cabeça. Conhecimento não ocupa espaço, beleza? Então, e não se perde também. O cara pode te roubar tudo, mas não vai roubar o seu conhecimento. Fica a dica aí, beleza? Então ali o corte de cabelo, o que eu fiz ali, ó? Na lateral eu já vim, olha só, o que é agilizar os processos? Eu fui cortando o topo, eu vim conectando o topo com a lateral e vim do jeito que eu vim na parte da coroa ali, eu já venho ali cortando a parte da coroa, né? Só dando aquela conferida e já venho conferindo o topo. Olha só, sem praticamente parar o movimento, eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso agiliza, gente. Você não vai ficar agarrado. E olha que eu estou fazendo de um ritmo bem devagar por causa da aula. E mesmo assim fico com o tempo reduzido. Nosso vídeo de hoje eu não precisei de adiantar, não precisamos de nada. E mesmo assim ele ficou com apenas 16 minutos. Por quê? Porque só tirei ali uma parte do pezinho, algumas coisinhas muito pouca, mas ficou bem rápido por causa do processo. Então é importante isso. Um corte na tesoura, normalmente as pessoas acham que vai demorar muito. Acredite se quiser, depois que você dominar técnicas como pente corrido, como cortar ali o topo bem cortadinho, conferindo tudo certinho, você vai sentir um conforto tão grande em cortar na tesoura que você vai preferir cortar um cabelo todo na tesoura do que utilizar por exemplo, fazer um degradê. Pode ter certeza que eu tô te falando. Quando realmente você aprende a fazer, ele se torna realmente muito prazeroso. Show? Então, cortei esse cabelo todo no topo, conectei topo lateral, vem conferindo agora. O que eu estou fazendo agora é conferência, gente. Eu gosto de estar sempre conferindo o meu trabalho, tá vendo? Eu estou conferindo, já ali o pezinho já estava feito ali, né, bem padrãozinho, bem suave. E venho conferindo, tá vendo? Todas as pontinhas, um ou outro detalhe que ficou do topo com a lateral. E finalizando ali, já secando aquele cabelo, já sequei ele de uma forma bem tradicional, então por isso eu não mostrei. E já fazendo aquela finalização ali nesse cabelo, beleza? Dando os últimos retoques, alguns detalhezinhos, algumas pontinhas. Todos esses detalhes são muito importantes para você trazer um trabalho realmente bem bacana. Então você está gostando desse vídeo, deixa aquele likezão aí, parceiro. Fortalece o canal aí, ajuda a mandar esse conteúdo para mais pessoas aí, beleza? Já finalizando ali, eu vou trabalhando, eu gosto de trabalhar todos os detalhes. A gente tá trabalhando aí com o cabelo de um amigo nosso aí, mais coroa, mais clássico, né? Mais padrão. E por mais, gente, é aquilo que eu falo, por mais que o cliente, ele no seu dia a dia, talvez não tenha esse cuidado todo que eu tô tendo ali de fazer esse penteado bem certinho, ele gosta, porque é um jeito mais tradicional, é um cliente mais das antigas. E detalhe, valoriza aquilo que eu fiz no cabelo, né? Até essas últimas pontinhas que eu tô tirando aí, isso valoriza o corte. Isso faz com que o cliente veja que você tem capricho, entendeu? Cara, esse cara é muito caprichoso no cabelo. Gostei do jeito dele cortar o cabelo. E mesmo que ele não veja o efeito desse capricho todo, por exemplo, estou ali tirando algumas pontinhas arrepiadas, alguns pontozinhos, dando aquela última conferência, um arrepiadinho na nuca ali onde faz o pente corrido. Mesmo que ele não veja esse trabalho aí, esses detalhes, mas isso é muito importante. Então é isso, eu finalizado o corte, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem legal. Espero que realmente vocês tenham te ajudado em alguma coisa. Um forte abraço e até a próxima.